Olá, tudo bom? Hoje é o dia 6 de dezembro. É o dia em que muitos locais se comemora como o Dia de São Nicolau. Esse dia, ele é comemorado anualmente no dia 6 de dezembro, tá? Como nós sabemos, essa data, tá? Ela celebra a vida de São Nicolau. Nós conhecemos aqui no Brasil como o Papai Noel. Ele era um bispo, tá? Católico do século IV, aonde ele era conhecido pelas suas obras de caridade, pela sua generosidade. E aí ele se destacava, né? Ele acabou inspirando na figura do Papai Noel. Bom, quem era São Nicolau? São Nicolau, ele viveu, né, na época, na cidade que hoje faz parte da Turquia, né, que era Pátara. Ele era conhecido por realizar os seus atos de bondade em segredo, especialmente quando ele ajudava os pobres, né, os necessitados, as crianças, os marinheiros. Então, a sua devoção hoje é muito forte, principalmente nos países europeus, como Alemanha, Holanda e a própria Bélgica, tá certo? Bom, para nós cristãos, o dia de São Nicolau, né, ele pode ser lembrado, até mesmo a tradição do Papai Noel, pode ser lembrada por uma pessoa que tinha uma vida cristã, né, que era um bispo generoso. Então, muitos que se perguntam, a gente deve comemorar o Natal, deve acreditar na história do Papai Noel, né, perpetuar, porque isso tudo é uma mentira, e isso, aquilo. Se nós fôssemos estudar a história do Papai Noel, nós podemos responder para os nossos filhos, para os nossos familiares, que na Bíblia nós temos a base de não venerar homens, mas sim reconhecer que Deus concede os dons. Ele chama eu e você para sermos servos e demonstrar através dos dons do Espírito Santo boas obras para com as pessoas. Então você pode, por exemplo, abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, que diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então você pode explicar para o seu filho, para a sua filha, que nós temos os dons do Espírito Santo. O exemplo do Papai Noel, do São Nicolau, né, para as pessoas católicas que dizem São Nicolau, é um homem apenas lembrado pelo seu dom de generosidade e o seu cuidado com as pessoas, principalmente com os pobres e com as crianças. Então, a Bíblia, você pode dizer, a Bíblia, meu filho, minha filha, ensina que nós devemos ter caridade, que a caridade é um fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, em Gálatas 5, do versículo 22 ao 23, tem os dons no qual você pode explicar para o seu filho, para o seu familiar, que nós podemos sim mostrar, lembrar da figura do Papai Noel como um dom que o Espírito Santo nos dá e que nós também devemos praticar nas nossas vidas. Nós devemos ser pessoas generosas. Assim, ainda que não adoremos o São Nicolau, né, o Papai Noel, nós podemos reconhecer a vida dele, o testemunho dele, que aponta para o valor bíblico de bondade e de generosidade. Aí, você só deverá tomar cuidado com a idolatria. A Escritura nos alerta a não colocar a nossa fé em homens, mas em Cristo. Afinal, a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, a nossa fé, o nosso coração tem que estar em Cristo Jesus, não na figura de São Nicolau. São Nicolau e o próprio Papai Noel pode ser apenas um exemplo histórico, mas não é o nosso objeto de fé. O verdadeiro foco do Natal, do Papai Noel, da árvore, seja qualquer comemoração que nós estamos fazendo, o foco é e sempre será Jesus Cristo.
que nos dá dons e nos chama para sermos luz do mundo. Assim está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 14, tá? E por isso, os dons, eles devem ser praticados. O Espírito Santo distribui dons para edificação da igreja. Por isso, 1 Coríntios 12, versículo 7 diz: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, nesta época do ano, eu posso sim, tendo condições, doar presentes, doar cestas, doar roupas para as crianças que precisam. Afinal, a generosidade, o serviço e o cuidado com aquelas pessoas que precisam, os necessitados, são dons que refletem o caráter de Cristo em mim, em você. Lembrando nós que nós temos que ser como Cristo. Ele é o nosso exemplo. Nós temos que refletir Cristo em nós. Então, por que não? Você que tem uma condição financeira, dependendo, ou não tem uma condição financeira, mas você pode doar o seu tempo, o seu abraço, a sua atenção, o seu cuidado, às vezes até mesmo dentro da tua própria casa, com a tua família. São Nicolau, ele pode ser visto como alguém que exerceu um dom de serviço e de misericórdia. Mas a Bíblia nos chama a buscar do Espírito Santo os nossos dons. Então você pode orar assim: Jesus, desenvolve em mim os teus dons. O Espírito Santo me dê dons, que eu possa exercer esse dom também, ser generoso com a minha família, com os meus filhos, com os meus amigos, com as pessoas que estão ao meu redor, os vizinhos ou necessitados. Às vezes tem um asilo na sua cidade, às vezes tem um local onde as crianças carentes ficam, às vezes tem um orfanato próximo a você. Então você pode exercer e desenvolver esse dom em você. Nós não precisamos acreditar, que somente o São Nicolau, como uma figura mística, vai aparecer e vai encher de presentes a árvore de Natal de quem precisa. Nós podemos ser e fazer essa história acontecer. Lembrando que Mateus capítulo 6, versículo 3 e 4 nos orienta: dar sem esperar retorno, servir aos necessitados. Tiago 1, versículo 27 nos ensina: viver guiados pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14 nos orienta. E o Natal, ele não é sobre o Papai Noel, mas ele é sobre Cristo, que nasceu para nos salvar. Jesus Cristo, que sem pecado morreu na cruz por mim e por você. Então que nós possamos lembrar disso, que São Nicolau foi apenas um homem que praticou a generosidade, mas a nossa fé está em Jesus Cristo. O Espírito Santo nos concede dons para que a gente seja testemunha viva do amor de Deus, para que nós, portanto, não possamos nos importar, acreditar com a história de São Nicolau, de Papai Noel. Nós não vamos nos prender a isso. Nós temos que crer em Cristo e viver no Espírito de Deus, praticando o amor. Assim como nos orienta 1 Colossenses capítulo 3, versículo 23, que diz: e de tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o seu coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, nós não estamos fazendo porque uma pessoa merece ou deixa de merecer. Nós estamos fazendo de todo o nosso coração porque Cristo nos ensina a sermos generosos, a nos compadecer, a termos misericórdia, até mesmo com aqueles que não merecem, aqueles que trataram a gente mal, aqueles que não queriam, mas, porventura, nós fomos socorridos pela graça de Deus, pela misericórdia, e nós somos e aprendemos com Cristo. Devemos ser como Cristo. Então, por isso, nós nos espelhamos em Cristo e olhamos e fazemos o melhor de todo o nosso coração. Eu espero que essa reflexão, nessa data, que é o dia 6 de dezembro, possa entrar no seu coração e mudar a sua visão a respeito do Natal. Em tudo, podemos dar graça ao Senhor. E podemos viver constantemente com a graça dele, com a misericórdia e no Espírito Santo. Ligados até o dia em que ele venha. Amém?